Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo. Tô entrando um pouquinho antes porque eu quero aqui fixar o tema, tá? Vamos vendo. Então, o tema de hoje é atendimento à população. Eu digitando. LGBT em obstetrícia. Gente, com amigas assim, ó, que são as primeiras a entrar na live da gente, eu não preciso de mais nada, né? Então, pessoal, já estamos ao vivo, 5 minutinhos antes. Oi, oi, oi. Hoje a gente vai falar, então, sobre atendimento em obstetrícia para a população LGBT. Verusca, eu tenho um abajur. Dizem que a gente não deve usar abajur, mas eu tenho um abajur para dar uma iluminada aqui na vida. Para vocês me enxergarem melhor, né? Então, cliquem, por favor, no aviãozinho, tá? Encaminhe para as amigas, encaminhe para as pessoas que vocês conhecem, porque por mais que o tema talvez não seja ligado diretamente a seu tipo de maternidade, informação nunca é demais e é muito importante a gente estar aberto para os problemas que envolvem a gente enquanto comunidade, enquanto mulheres, independente, né, se esse problema me afeta diretamente ou não. Então sejam muito bem-vindas. Vocês vão adorar a Ana. Ela, além de ser uma médica maravilhosa, uma pessoa com um coração enorme, ela é super divertida. Tenho certeza que vocês vão gostar e que a gente vai aprender muito hoje. Eu peguei todas as perguntinhas que vocês mandaram, já passei pra Ana, a gente já fez o roteirinho. E daí, por favor, também vão interagindo com a gente. Quem encaminhou para as amigas aqui a live, por favor, coloca ali, encaminhei, pra gente saber e poder agradecer, porque isso é bem importante pra gente, né? Pra que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. E também podem ir dando coraçãozinho ali embaixo, que daí o Instagram vai distribuindo pra mais pessoas a live, pra mais pessoas terem essas informações. Porque, obrigada, Vê, obrigada, Aniana, obrigada, Júlia. Que daí o Instagram nos distribui pra mais pessoas, então pra que mais pessoas tenham o conhecimento, né? Sobre o assunto, né? Porque já que é um tema tão difícil da gente obter informações, né? E não é fácil, às vezes, conseguir as pessoas para virem conversar com a gente, né? Aqui numa live, fora do horário de trabalho, né? Obrigada, Dani. Obrigada, Carol. Então, só tô esperando a Ana entrar, porque realmente eu entrei um pouco antes, né? Porque eu queria fixar o tema e já ir aqui trocando com vocês isso, tá? Vamos lá. Então, eu vi que tinham algumas dúvidas ali, principalmente sobre a amamentação. A gente vai chegar lá também. Ana, cadê você? Acho que me antecipei demais. Meu som tá bom, pessoal? Meu som tá legal? Olha meus alunos entrando, gostei de ver. Gente, a Lola não tá. Quem tá aqui do meu lado para a live é a Zara. Eu vou mostrar a Zara pra vocês. Aqui, ó. Zarinha, nas cobertinhas, filha. Tá nanando. Ó. A Zara tá aqui e a Lola tá lá embaixo, assim, de uma cadeira. Tua afilhada, tu não vai ver hoje, Dani. Ih, Carol, essa luz aqui não é a melhor coisa do universo, né? Dizem que a gente não deve usar abajur, mas assim, paciência, a abajur que eu tenho é com a abajur. Se vocês vissem a estrutura aqui que eu tenho pra fazer isso, vocês iam rir muito. Eu vou bater foto do bastidor, depois eu posto. Ana entrou, vou chamar a Ana. Ana, vem. Ana já vai aceitar. Eu uso uma escadinha. Uma escadinha, sabe a escadinha de pegar roupa em cima do guarda-roupa? É uma escadinha com o abajur em um dos degraus. Esse é o meu equipamento. Oi, Ana! Oi, oi! Eu tava aqui Bem-vinda! procurando como que fazia para entrar, pronto. Bem-vinda! Tá frio aí também? Tá bem frio.
Ai, que bom te ter aqui na minha casinha. Que bom, tô adorando. Você foi elogiada hoje no grupo, parabéns. Você viu só? Meu Deus, fico nervosa. E o pior é que é Eu verdade, vi. guria. Carol compartilha, comenta, curte tudo mesmo. Eu fico assim, meu Deus, da onde? Que bom, nossa, sou Toda. apaixonada pela Carol, tenho um crush. Eu tenho um Eu crush. também. Como é que chama, gente? Eu tenho um crush Platônico? estudantil por ela. Estudantil. Não é platônico, eu falo. Não. Eu já mandei mensagem pra ela também falando assim, tipo, meu, sério que tu curte as minhas coisas, que tu entra nas minhas coisas, tu quer me matar do coração. Eu Então, tenho tá um crush feio. estudantil pela Carol, assim, ai, Olha só, Érica quer lanchar com a gente no recreio que te querem aqui em Blumenau, ó. Depois que passar a pandemia, você ah, vem pro tá, Moktober, já dá uma palestra, ó, e tá faz tudo aquele certo. stand-up maravilhoso. Faço meu stand-up, pode deixar. Ah, show de bola. Então, Ana, o pessoal tá Hum, curioso aí com o nosso tema, tem gente aguardando há um tempão essa nossa live, me mandaram foto que já estava na agenda, né? bora falar. Enfim, a gente quer saber da tua experiência, né? Que é tão rica aí num centro maior, né? Numa casa já específica para atendimento à Para população atendimento. LGBT, né? Sim. Então, nos conta um pouquinho como é que funciona, como é que são os atendimentos, o que que tu vê por aí? Eu faço, então, parte, sou médica voluntária numa casa de acolhida de LGBT expulso de casa, que aqui em São Paulo chama Casa 1. É um projeto pioneiro, assim, o Irã, que é o fundador da Casa 1, ele começou abrigando as pessoas, os amigos, as pessoas que ele conhecia, amigo de amigo, na casa dele, né? LGBT que precisava de abrigo e tudo mais. E ele começou a ver que a demanda era muito maior do que ele poderia abrigar no sofá da casa dele. E então ele abriu um crowdfunding para poder angariar dinheiro e tudo mais. Então, a casa existe desde 2016 e eu sou amiga pessoal do Irã. Então, quando eu soube que ele estava organizando isso, eu logo falei para ele, Irã, olha, se você precisar de médico, eu sou ginecologista. Não sei se vai ter muito uso assim para uma ginecologista numa casa que acolhe LGBT. Olha a minha cabeça. Mas, sei lá, se você precisar de mim, ele, não, eu já estava contando com você, mesmo sem você saber, não sei o quê. Amigo que é amigo é assim, né? Pois é, ele já estava contando com este ovo lá no furiquinho da galinha. Mas, e aí eu fui para lá, assim, achando que eu não ia ter muito o que fazer. E aí fui surpreendida, porque cis, hétero, sabe, assim, o mundo é nosso, né? Então a gente não imagina que existam outras demandas. E mesmo eu tendo feito medicina, mesmo sendo médica e tudo mais, a gente não tem esse ensinamento na faculdade de medicina, né? Então eu acabei entrando em contato com homens trans, mulheres lésbicas e mulheres bissexuais, entende? Então, eu acabei vendo que a carência de atendimento das demandas específicas é muito grande, né? E o desconhecimento também nosso é extenso. Gigantesco, né? Então, aprendi sobre as próteses usadas pelas pessoas trans, né? Que são os binders, que são aqueles tops para apertar o seio, os packers, que são os pênis de silicone, né? E tudo mais. Uhum. Então, e aí, assim, como uma coisa puxa a outra, aí você atende uma, atende outra, aí quando você vê, já tem aquele monte de lésbica no seu consultório, que uma vai falando para a outra, né? Uhum. E agora, no momento, pelo menos no meu consultório particular, eu estou fazendo muito estimulação de aleitamento materno na mãe não gestante, quando é casal de mulheres, né? Mas também, obviamente, faz de outras pessoas, útero solidário e tudo mais. Mas claro. A gente tem, acho que são 27 casais de mulheres, 27 pacientes com casais de mulheres fazendo estimulação de aleitamento na mãe que não gestou, né? E agora estou atendendo trans no consultório. Que legal. Tu sabe que é bem isso que tu falou, uma pessoa vai falando para outra, no fim a comunidade é bem unida, né? Comigo foi a mesma coisa, eu recém-formada dei uma palestra de câncer de mama, outubro rosa, essas coisas assim. E eu comentei alguma coisa
sobre as mulheres lésbicas e tinha duas meninas que daí foram elas e mandaram as namoradas, que mandaram as amigas, que mandaram as irmãs que eram bis, e assim, também hoje atendo bastante trans, nunca atendi. Por Mas mais que eu fiquei trans, 4 anos no ambulatório do SUS, né? E tinha vagas disponíveis, mas como era dentro da universidade, então acho que talvez nunca chegou por não esse motivo também, sabe? eles Às não vezes nem fica sabiam, sabendo. isso. Ah, Mas o atendimento trans, eu mandei para alguns ativistas trans para colocar no Instagram deles que eu uhum, atendo pro bono ou por uhum, preço simbólico, assim. uhum, Então, eu tenho feito esse exercício, assim, de encontro a eles, entendeu? Para eles uhum, poderem passar no consultório. Então, acho que tem mais ou menos um ano, eu já atendi 5. uhum. Ai, que Que legal. eu acho super, acho um número bem expressivo, 5. Sim, sim, sim. É um número Bem grande. bom. Bom, então, nosso tema principal hoje era, né, obstetrícia no atendimento LGBT. Então, vamos lá, né? Que vias é possível? É possível? É permitido? Não é permitido? Precisa É, de doadores de esperma? É possível só as duas mulheres? isso. Como diz uma amiga minha, olha, eu tenho tentado engravidar minha namorada há anos, nunca consegui. Eu digo que esse é o método 100% eficaz. Eu Método falo também. contraceptivo 100% eficaz. Eu falo também, olha, se você não quer, ó, nenhum método é 100%, a não ser ser Só trans com mulher. pessoas do mesmo sexo, não tem outro. Pois é. É porque eu só tendo mulher, né? Então, na verdade, Uhum. falando de mulher, Sim, sim. enfim. Só tendo mulher, não, eu tendo homem trans também. Homem trans. Uhum. Sim, então pronto. Então vamos lá, pode começar. Falando de gestação em casais homoafetivos, né? Então, como que começa? Como que engravida com duas mulheres juntas? A gente precisa de doação de sêmen, né? E aí a gente pode fazer uso, lançar mão do método mais seguro que tem, que é lançar mão do sêmen, de bancos de esperma, bancos de sêmen, né? E você pode ter bancos tanto nacionais quanto internacionais. A Acaba que a diferença. maioria prefere o internacional, né? Tem mais Isso, detalhes, né? é isso que eu ia falar. A diferença entre os dois bancos é que o Banco Nacional de Sêmen não tem muita informação sobre os doadores. As informações são muito superficiais, assim. É tom de pele, tom de cabelo, cor de olho, acho que tipagem sanguínea e profissão, eu acho. Eu acho que é só isso, assim. Uhum. E nos bancos internacionais tem tudo, assim, tem gosto musical, tem Se é história da esportista, vida, né? tem foto quando é criança, perdão, foto quando é criança, e tem alguns bancos que tem foto quando é adulto também. Eu Olha que interessante. tenho um casal dessas moças que fazem estimulação de aleitamento que me mostrou a foto do rapaz adulto, Uhum. Para ver se tem né? semelhança, né? Com as Isso, mães, né? sim. E aí, então, depois da escolha do doador, aí então na verdade, doador assim, porque ele doa o esperma, mas o esperma é comprado quando você vai fazer uma inseminação, uma fertilização in vitro. Acho também Uhum. interessante a gente explicar a diferença entre inseminação Sim. artificial e fertilização in vitro, né? A inseminação artificial é uma inseminação artificial. Você pega o sêmen, enriquece e espera o momento do ciclo mais fértil da pessoa que vai receber, e aí, obviamente, com ultrassom e tudo mais, vai colocar lá dentro do útero para que eles cheguem, para que os espermatozoides, então, Chegue enriquecidos e tudo mais, naturalmente até o cheguem óvulo, né? naturalmente até o óvulo. Isso é inseminação artificial. A fertilização in vitro é uma fertilização in vitro. Você vai fertilizar mesmo o óvulo dentro artificialmente, vai colocar aquele sêmen lá dentro e vai esperar que aquele embrião se desenvolva. Aí depois você vai pegar o embrião e vai implantar dentro do útero. Eu vejo que assim, porque esse tipo de procedimento foi autorizado no Brasil já em 2015, porém no SUS não é disponível para os casais, né, homoafetivos, né? Só
é possível fazer em clínicas. Mas eu vejo que quem recorre, assim, às clínicas de fertilização acaba rolando às vezes uma preferência pela fertilização, porque daí você pode usar o óvulo de uma mãe e implantar no útero da outra mãe, né? Outra mãe, E, isso. e aí não tem a carga genética da que gestou, mas aí ela gestou a carga genética da companheira, né? Da parceira. Então eu vejo quando tem a condição financeira, esse acaba sendo o preferido, assim, né? Dos casais. Isso, que é a Enquanto FIV, né? que é a fertilização, né, in Uhum. vitro. Já a inseminação acaba tendo um custo bem menor, mas precisa ser uma mulher saudável, né, Fértil. fértil, tem E- as questões de idade que precisam ser avaliadas também, né? Isso. E que esteja com um óvulo viável, né? Uhum. Exatamente como você falou, com a idade. E a gente também pode lançar a mão da inseminação caseira. E a inseminação caseira é você conseguir um doador vivo, né? Sem que esse sêmen passe por análise e seleção. E aí, Uhum. então, pega no copinho, põe na seringa, põe dentro da vagina e põe lá dentro. Então, essa Uhum. é a inseminação caseira. E aí, a inseminação caseira tem uma série de poréns. Só deixa eu explicar aqui para a Juliana que ela está dizendo que em Brasília tem sim, só que a fila é grande. Não é autorizado pelo SUS, Juliana. Isso são protocolos de pesquisa que alguns centros de inseminação abrem vagas. Não é tipo liberado para todo mundo do SUS. Nem plano de saúde não tem liberado a inseminação. É que em Brasília deve estar tendo um estudo onde foi liberado. Pelo que eu vi, é isso que está acontecendo, mas não é disponível em todos os centros que tem fertilização. Não sei, Thaís, você pode me corrigir qualquer coisa. Não sei. É isso, né? Até Não onde sei, eu você que estava sei, pesquisando isso hoje, eu é. não sei sobre esses detalhes de legislação, assim. Em Santa Catarina não é. Então não é no Brasil todo, não. É só em alguns locais onde está tendo algum protocolo de pesquisa e daí eles abrem algumas vagas. Por isso a fila também é tão grande, né? Bom, mas voltando à inseminação caseira, né? Que tipo a gente sabe que Isso. existe, mas tem todos os riscos, enfim, vamos lá. Oi, travou. Estamos te ouvindo. Ah, tá. É inseminação caseira, então é isso. Você pega o sêmen do cara que você elegeu, que vai ser o rapaz, que vai ser o doador de sêmen, e coloca lá dentro. Aí a inseminação caseira tem uma série de problemas. A primeira coisa é que, mesmo que você faça um contrato de não parentalidade com esse cara, esse documento não vale nada se um dia ele quiser reclamar a parentalidade dessa criança, certo? Então, se ele quiser um dia ter direitos em cima desse neném, ele vai conseguir simples teste de DNA, é filho, ele quer participar da criação e tudo mais, ele Ou pode. Então, chantagear o casal, né? Isso é muito sim. triste, né? Continuar pedindo dinheiro para não entrar nessa vida e tudo mais. Bom, então isso é uma das coisas que podem acontecer com a inseminação caseira. Outra coisa é que você não sabe as condições de saúde dessa pessoa. Então, a não ser que você teste HIV, sífilis, clamídia, gonorreia, hepatite e tudo mais, você está se expondo a essas doenças quando você entra em contato com o material de secreção do corpo de outra pessoa. A gente não pensa nisso quando a gente é hétero, né? E transa por aí sem camisinha. Mas se você está com o objetivo de engravidar e tudo mais, você está correndo esse risco quando você se dispõe a fazer esse tipo de fertilização. Para mim, nenhum desses problemas é um grande problema, certo? Para mim, o principal problema é o mercado que se cria em volta disso e todas as mentiras contadas por caras mal intencionados Sim. que querem conseguir ou uma transa fácil, porque daí eles começam a inventar umas coisas que, pela caridade, né? Se a gente transar é mais fácil do que é mais garantido do que a seringa e não existe diferença.
cientificamente provado que não tem diferença na taxa de fertilidade. Se a gente transar, você corre menos risco de infecção. Não, Não faz sentido nenhum. certo? Não, nenhum. Porque morre mais os espermatozoides assim que eles entram em contato com o oxigênio. Também não é verdade. Enfim, então começa a rolar tipo uma pressão em cima das mulheres que querem, que têm esse sonho de ter um filho e tem o sonho de engravidar, e começa uma série um mercado mesmo que começa com um monte de mentira, enfim. E começa, assim, a linha entre o consensual e a violência é muito fina Uhum. quando você entra nessa seara, nesse campo. Então, tem para mim, a inseminação caseira tem uma série de problemas. Principalmente também porque depois que a criança nasce, ela não vai poder ser registrada no nome das duas mães. Vai ser da mãe de nascimento e depois a outra mãe vai ter que requerer uma adoção dessa criança. Porque em 2017 legalizou registrar a criança no nome das duas mães, mas então só se for via. Mas foi revogada essa possibilidade no nome das duas mães quando é uma inseminação caseira. Entendi. Porque Já para evitar esse mercado, provavelmente também, né? Não sei. Não acho que nada que é revogado é protetivo dentro tem o intuito de proteger dentro das legislações que tiram direitos de casais homoafetivos, entende? Uhum. Eu não acho que é Entendi. protetivo de nada. Ninguém quer proteger ninguém nessa população, não. Eu, na porque eu verdade, sei que eles acho. falam bastante contra, assim, né? Nos protocolos do. Eu acho até muito contrassenso, porque se tu pega os protocolos do Ministério da Saúde para ler, eles falam que não é para fazer a caseira, mas não está disponível para todo mundo no SUS. Então, tipo, é meio contrassenso isso, né? Porque, na verdade, não é uma população que tem não é um privilégio, não, uma priorização dentro do SUS da e sociedade como um todo, né? E da atenção em saúde, né? A Carol perguntou ali se a criança também poderia requerer, enfim, pensão e direitos paternos. Também, né? Porque Sim, esse documento, claro. ele é inválido, né? Não tem validade ele, nenhuma. na verdade, ele não tem validade jurídica nenhuma. Nenhuma, né? E teve uma pergunta também, Carol, Ana, desculpa, sobre se pode escolher o sexo do bebê se for fazer a fertilização. Eu não sei a quantas anda isso, porque eu não. No Brasil, a sexagem não é Não permitida. pode, né? Não pode. Uhum. Faz, mas não é permitido. Não seria permitido descartar embriões só por causa do gênero. Uhum. Entendi. Então, não pode escolher o sexo do bebê. Não, mas quando você faz biópsia de embrião, você já sabe qual que é, né? Sim. Já sabe. Então, isso é bem comum saber. Tá. Mas, assim, na legislação não é aprovado que se faça uma sexagem para seleção. Uhum. Bom, Amém. e aí, então, a inseminação caseira é isso. Para mim, o meu problema com a inseminação caseira ele é mais filosófico do que físico, técnico. Sim. Uhum. Mesmo. Então, eu acho meio fina a linha entre violência e consenso e consentimento dentro dessa possibilidade de inseminação caseira. Eu já tive um casal de mulheres que os 2 filhos delas eram de um vizinho. Olha só. E eles moravam no mesmo prédio há anos. Uhum. Ele não participava da educação dessas crianças. E foi feito tudo via FIV. Não foi inseminação caseira. Tu vê? E ele é o progenitor das 2 crianças. Eu participei do parto do segundo filho delas. E no dia do parto e tudo mais, ele estava lá, ele foi lá, ele viu o bebê assim que nasceu, ele entrou dentro da sala e tudo mais. Mas assim, depois que o parto tinha acontecido, assim, elas 2 estavam no parto, ele entrou depois, assim, só para ver, para trazer a mala, para dar boas-vindas e tudo mais. Ele que estava com o filho mais velho, enquanto elas 2 estavam no hospital. Enfim,
E ele, de vez em quando, busca no colégio, assim. Ele não é o pai das crianças, entendeu? Mas ele participa da vida. É uma rede ali. de apoio, assim. Ele funciona como rede de apoio, Rede assim. de apoio. Mas ele que ofereceu, e é isso, assim, a vida desse pessoal dá certo dessa forma. Acho Eu já vi alguns interessante. casais, tipo de homens homossexuais, que se juntam com casais de lésbicas para ter essa doação do esperma e criar todo mundo, a criança junto também. Também já vi Isso isso. acontecer, né? Pois é, Uhum, assim. Então, assim, está aberto a novas conformações familiares, né? uhum, sim. Então, acho bem interessante. Ai, a Marcela entrou. Oi, Marcela. Que Eu vou falar bom! muito de você hoje nessa live, Marcela. Estávamos falando agora de inseminação caseira, amiga. Então, falei hoje com a Fernanda de que muitas dessas coisas de inseminação caseira que eu sei foi porque você que me ensinou, Marcela. Tem vários Então, grupos no Facebook, né? Principalmente, eu acho, mas para inseminação caseira. muito dessas coisas que eu sei, assim, foi a Marcela que foi entrando e foi cavucando Aham. e Eu foi sigo a falando. Marcela, tenho o livro da Marcela, tudo. Pois é. Eu também. Então, beijo, Mar. Que Então é isso. honra Então, tê-las aqui no manual. pois é. Então eu acho que a inseminação caseira pega mais nesse ponto, para mim, do ponto de vista prático, Do jurídico, do jurídico não, de psicológico, do que psicológico, qualquer né? outra Das coisa. ameaças, Das da ameaças. violência, né? Que pode Isso. acontecer. Uhum. E aí, dentro quando você faz, então, a FIV, você recebe um documento de que aquela foi uma gestação vinda de uma fertilização in vitro feita em clínica, de que o espermatozoide usado nessa fertilização foi de um banco de esperma, e então elas têm, com esse papel, a autorização de já sair da maternidade com o documento das crianças no nome das duas mães. Então, quando é feito em clínica, elas têm o direito Registrar, de né? registrar nas duas. Na não. Na artificial. Como é que chama? Na caseira. É que não tem. De alguma forma, eu vou falar isso aqui atrás do papel, peraí. Deve ser algum lobby dessas clínicas para que elas não possam. Sim, Falei atrás do papel. Pronto. a gente entendeu. Olha só, o que eu ia te perguntar também. Lembra quando a gente estava escrevendo o nosso capítulo, que surgiu aquela questão da nomenclatura nos formulários de hospital, no Sim. próprio registro de nascimento? Isso no registro de nascimento já está atualizado ou ainda segue como pai Pai e e mãe? mãe, não. Não, já está Não, é atualizado. parentalidade, já está atualizado. Parentalidade, que legal. Mas Isso. nos hospitais, acho que ainda não são todos também que estão atualizados nesse sentido, Não, né? não. Como é que tá Mas aí a no questão? registro sai parentalidade. Ah, que legal, que bom, né? Que bom. Mas e como Sim. é que tá aí nos hospitais a questão dos atendimentos, assim? Como é que tem queixas? A entrada da outra mãe é tranquilo? Tudo tranquilo. Agora no Covid Não é deve falar que. outra mãe, né? Mas a Não gente é a sempre fica outra mãe. a mãe, não sei como é que chama também, né? A gente ficou até. É, Tu até pediu ajuda pra Marcela, eu acho, quando a gente tava conversando sobre foi. isso, né? Foi. Aqui, ó, tem uma pessoa para registrar minha filha, tive que pedir esse documento autenticado da clínica, pois o cartório não queria aceitar. Ó, Sim, é isso mesmo. Então, você tem que ter esse documento para poder. O cartório só pode aceitar com esse documento. Então, é isso mesmo. Então, assim, agora na época do Covid é que tá difícil esses negócios de acompanhante e tudo mais. Mas nos hospitais, pelo menos particulares daqui de São Paulo, não tem esse problema, não. E, assim, recentemente eu acompanhei um casal à distância lá no Rio Grande do Norte e a companheira dela não pôde entrar por causa da Covid, não da Covid. porque Uhum. não podia entrar. Então a Camila falou, chama de mãe não Mãe não gestante. É gestante. isso mesmo. Tá. A gente não fala outra mãe, a Pois é, o segunda errado falar mãe, outra mãe não é certo, né? ou a segunda mãe, porque daí você tem a primeira, que é mãe de verdade, Sim. como diz a Marcela. Não, Que as esse duas são também mãe de verdade. Pois é, Então, porque a, também tem esse a mãe não questionamento. gestante.
A Obrigada, Marcela Camila. fala muito isso, assim, de que as pessoas interpelam elas falando, ah, sim, mas quem que é a mãe de verdade? Ué, minha filha, Aham. mãe de verdade é as duas. Porque, Quem tá acordando à noite, né? e a Trocando Marcela é que fraldas, não tô brinca isso. cuidando. Quem gestou foi a Melanie. E aí, quando é de madrugada e as crianças estão chorando, ela fala, Melanie, você é a mãe de verdade. Vai você! É uma boa. Então, é isso, assim, o que não falar, né? É uma das coisas Sim. que não falar mas quem é a mãe de verdade? Legal. Então, pelo menos aqui em São Paulo, esse não foi um problema, assim, quando foi o Uhum. parto das meninas não foi, da Lei e da Bia também não teve problema nenhum. Inclusive, para quem estiver vendo aqui de São Paulo, o atendimento que a gente teve no grupo Santa Joana, que é Promatra, Santa Joana e Santa Maria, foi assim, de impecável do início ao fim. Porque assim, enfim, você foi a Tudo, médica delas, mas o resto da equipe, assim, tudo, foi tudo. super Pode tranquilo. ficar na recuperação anestésica as duas mães amamentando os dois Ai, que coisa boa. bebês. Dentro do quarto tinha um quadro, tem aquele quadro de identificação do time out que tem dentro dos Sei. quartos. Tinha assim, grande escrito em vermelho, duas mães amamentando. Então elas puderam amamentar dentro no quarto, né? Porque também já tive paciente que teve que trancar a porta e ficar a mãe gestante, né, que gestou recuperando da cesárea na porta, trancado para a mãe que não gestou poder amamentar o bebê ainda dentro do Nossa. hospital. E já tivemos pacientes que os bebês foram para UTI pelo único exclusivo motivo de que eles não sabiam direito o que fazer com aqueles dois bebês que tinham as duas mães amamentando, sabe? Mas que coisa melhor, os dois sendo Os bebês amamentados. passaram 3 dias na UTI fazendo um absoluto nada, tomando mamadeira, Meu porque Deus. eles não sabiam o que fazer, até que não podiam mais ficar com o neném, teve que dar alta. Uhum. Bom, mas então esse desconhecimento ainda existe em alguns locais, né? Existe. Mesmo aqui na cidade de São Paulo. Eu tenho também uma paciente que ela, sabendo disso tudo, porque ela não ia ter com a gente, ela ia ter com uma outra equipe e tudo mais, num outro hospital aqui de São Paulo. A gente brinca que ela era chata, porque toda vez que ela entrava no hospital, ela chegava lá, e todo mundo sabia que era ela, porque ela tinha uma pasta dessa altura com o meu papel, o papel da fono, o papel do GO, o papel do pediatra, todo mundo autorizando ela a amamentar, entendeu? Porque ela queria amamentar e queria pegar os bebês dela assim que Aham. nascessem, entendeu? Meu Então, Deus. ela foi lá naquele hospital pedir papel para todo mundo, o superintendente, o diretor clínico, todo mundo, a Todo chefe da mundo conhecia ela. enfermagem, todo mundo conhecia ela, porque ela foi Uhum. antes ser a xarope do hospital, para ela não Uhum. ser impedida de nada dentro do hospital. E ela amamentou as meninas na UTI. A mãe que não gestou foi a primeira Aham. pessoa a amamentar as crianças na UTI. Porque ela foi até o Fez, final. aham, tudo Nossa, ela que. fez um inferno, todo mundo conhecia ela. Às vezes só assim Entendeu? que as coisas Então. mudarem, né? Mas é isso, assim, a Marcela fala isso. Como não ser ativista quando você é uma mãe Claro, lésbica, entende? não Então, tem só de como. você já ser mãe, você já é resistência e você já é um ato político ser mãe. Você ser lésbica também é. Você ser uma mãe lésbica, nossa, como não ser ativista? Entendeu? Então, é isso, assim. Então, mesmo que essa paciente não quisesse ser ativista, ela foi. Porque ela Uhum. mudou, ela, Claro. sabe, ela colocou tudo isso em evidência dentro do hospital, quando ela foi lá 1000 vezes para poder garantir o seu direito de amamentar suas filhas. Uhum. Então, Que enfim, então lindo é isso. isso. Que lindo. É ser ativista, assim. E ela não é uma moça, sabe, ligada a ativismos. É uma Uhum. moça comum, né? Uma mãe comum, uma pessoa comum. Ela Uhum. só é Mas que lésbica e só é lindo. mãe, né? Uhum. Mas Já é ela muita coisa. já é muita coisa, mas ela fez isso e a gente falava para ela: nossa, você tá militando. Ela: eu não tô militando, eu tô só indo lá querendo. A gente fala: então, isso é Tá militar. militando. Tá Tá vendo? Ela militando. não se enxerga como uma militante, Aham. mas foi assim, foi muito legal essa gente falar para ela: nossa, você tá abrindo um caminho para quem o próximo depois de você não precisar fazer Claro, isso. com Isso que é certeza. militância. Vai ser.
provavelmente vai ser um pouquinho mais fácil para as próximas, né? Justamente, Com justamente. certeza. Deixa eu Que ver alguém que legal. falou uma coisa aqui, peraí. Ah, então, já podem querer seus bebês. Como que Foi a faz a Ania que me mandou a indução? foto com o calendário dizendo que estava já anotado da live de hoje. Ah, tá. Tá bom. Então pode engravidar e vamos ser ativistas, mesmo não querendo ser ativistas, viu? Isso aí. Ana, então Vai. fala pra gente da indução da lactação, então, que acho que muita gente não sabe que é possível a mãe não Isso, gestante engravidar e amamentar também, né? amamentar. É um protocolo canadense, tá? É do Jack Newman e da Lenore. A Lenore é uma moça que ela é americana. Ou ela é canadense? Acho que ela é americana. E ela não tem útero e ela teve os 2 filhos dela por meio de útero solidário. E aí, útero solidário não, barriga de aluguel. E ela sempre quis amamentar os filhos e ela foi, isso há alguns anos atrás, ela foi pesquisar e ela não encontrou nada na literatura. Então, ela foi estudar e foi ela que desenvolveu o protocolo para ela mesma fazer nela, para ela Aham. poder aleitar os filhos. Bom, ela conseguiu, só que ela não é médica, não era da área da saúde, não era nada disso. Então, ela procurou o Jack Newman, que é um dos papas da amamentação no mundo. Ele é canadense, por isso que eu fiquei nessa dúvida. E Aham. ela foi, então, pedir para ele validar o protocolo dela. Nossa, Então, que esse protocolo bacana. existe hoje porque ele validou e adaptou o protocolo. E então, são algumas... a gente meio que simula uma gestação no corpo da mulher. Então, dá hormônio para ela, Claro. algumas medicações para aumentar a quantidade de prolactina, faz ela fazer sucção, como é que chama? Estimula ali, né? Estimulação de sucção com bomba. Aí tem lá todo o protocolo para ser usado, tem fitoterápico para estimular também a produção de leite, de forma que uns 3, 4 meses antes do bebê nascer, ela já está em produção de leite maduro. Uhum. Certo? Então, para quem está assistindo, se for da sua vontade, ou se você conhecer alguém que tem vontade de amamentar um bebê que não gestou, quanto mais cedo começar a estimulação, o protocolo, melhor. Então, a gente tem, acho que uma das pacientes que mais teve leite, que mais teve sucesso no aleitamento, começou por volta de 12, 15 semanas Ah, começou de bem cedo. gestação. Bem cedo. Para você Bem poder começar o cedo. protocolo devagar, mesmo Uhum. simulando uma gestação mesmo, sabe? Sim, Devagar claro. a estimulação das glândulas Uhum. mamárias e tudo mais. Então, começar bem cedo. A Kelly, que é a fonoaudióloga que faz o protocolo junto comigo, ela disse que você tem que ter um CRM para chamar de seu. Então, na verdade, a gente faz esse atendimento em conjunto, Uhum. ela com técnica e eu com remédio, né? Uhum. Mas é muito mais do que um protocolo, na verdade. A gente adapta o protocolo para a necessidade, para cada uma das mulheres. Como tem hormônio, tem mulher que não pode fazer uso de hormônio, tem mulher que não Claro. pode fazer uso da domperidona, que é o remédio que a gente usa para aumentar a prolactina, tem todas as particularidades. Aí, então, Uhum. a gente está fazendo esse processo. Mas o mais Mas é bem importante individualizado, né? é bem individualizado. E o mais importante, quem quiser fazer o protocolo tem que começar bem cedo. Quanto mais Uhum. cedo a gente consegue, mais tempo a gente tem de adaptar e tudo mais. E assim, a gente não teve nenhuma mulher que não produziu leite nenhum. Que legal. Todas Que legal. produziram, em diferentes quantidades, mas todas produziram. E aí a Uhum. gente vem e faz o questionamento. Amamentar não é só produzir leite, amamentar é várias outras coisas, né? Claro, claro. Então, É, não é o volume que indução de importa. lactação eu ainda não tive a honra de acompanhar. Só Pois é, então, a gestação mesmo. primeira foi a Marcela. Os meninos da Marcela vão fazer o quê? 2 anos agora em Ah, bem outubro. recente também, então. Porque, na verdade, ela procurou a Kelly, porque deram o nome da Kelly como a consultora de amamentação vai falar com a Kelly. Uhum. Aí ela falou com a Kelly falou, então, nunca fiz. Deixa eu falar com a Ana Thaís. Aí conversou comigo, eu falei, Kelly, eu nunca fiz também. Aí nós Bora abrimos para fazer. Marcela. Vamos fazer. Marcela, você tá querendo, você procurou a gente, você topa ser nossa
nossa cobaia, ela, claro, então tá bom. Então, peraí que nós vamos estudar. Aí eu fui estudar, não sei o que, lá, e aí Claro, comecei a aplicar na Marcela. Ela foi a primeira. Hoje em dia, o protocolo que a gente aplica tá já tá rodando. bem mais evoluído do que a gente fez com a Marcela, assim. Mas ela topou ser nossa primeira e a gente topou fazer isso com ela. Claro, Então, foi bem legal, foi bem interessante. que legal. Deixa eu ver aqui que a Elô falou. A Elô foi minha residente. Isso, exatamente. Elô serve para mãe também que teve útero solidário, né? Bebês na barriga. Então, a gente tem das nossas pacientes de indução, nós temos 3 mulheres que são heterossexuais, 2 são síndrome de Rokitansky, que nasceram sem útero, e uma foi que fez uma esterectomia num primeiro parto, né? Então, ela teve o primeiro parto complicadíssimo, fez uma esteré nesse aqui e que gestou o segundo filho no corpo da prima do marido. E tem as outras 2 que foram amigas. Pense nas amigas, gente, para a vida, só as amigas gestando o filho da amiga. Então, Realmente. 2 com síndrome de Rokitansky, que tem toda a aparelhagem hormonal para produção de leite, ela só não tem o útero, né? Então, muito legal. Amamentaram bebês. Uma delas, que é a Camila, que a gente fala que, nossa, a Camila é nosso emblema. Porque a Camila é um útero solidário, ela amamenta exclusivo gêmeos. Nossa Senhora! Põe sucesso esse protocolo. Nossa, a Camila é nosso outdoor. Ela amamenta exclusivo gêmeos. É impressionante. Que legal. Aqui tem a Pri dizendo que também amamentou na UTI também. E ouvindo de uma enfermeira de uma médica que era um absurdo que 2 mães amamentando uma bebê. E a Ju pedindo as referências depois, sim, é bem tranquilo de achar, tem no Google disponível, tem no Ju, Google, o protocolo, bem o protocolo de aleitamento do Newman, né? Jack Newman. Farb, Good Farb Newman, acho que é, né? O Newman Good Farb, uma coisa assim. Newman, Lenore Goldfarb, é isso. Eu falei Lenore, né? Lenore é o prenome dela, o sobrenome é Goldfarb, é Goldfarb Newman, isso mesmo. É bem fácil de achar no Google. Nossa, mas que legal. E é isso, o que mais? E gravidez em homens trans, Ana, como é que tá? Como é que é? Eu tive o prazer de acompanhar o primeiro casal de homem trans e travesti com um bebê e pariu tem 1 semana. Eles pariram em casa, nasceu a Linda Leone em casa. Olha! E foi muito maravilhoso porque foi um parto que foi inicialmente planejado para ser hospitalar. Depois veio a Covid e eles ficaram com um pouco de medo de serem separados no trabalho de parto, por causa de não conseguir fazer a mãe entrar, né? Dele ficar sozinho durante o parto. E aí, então, eles começaram a pensar num parto domiciliar que acabou rolando e deu super certo. Então, estão aí agora na Foi o luta da amamentação. primeiro casal de homem trans que tu acompanhou. Acompanhei. Primeiro casal de homem trans que eu acompanhei. Então, muda alguma coisa no pré-natal, Ana? Ou não muda nada? Digo, pela questão dos hormônios, é só suspender para gestar. Se você ovulou, gestou, tá tudo em dia, tudo né? Segue. Tudo em dia. Do pré-natal, assim, do ponto de vista físico, técnico, não. Mas eu não fiz o pré-natal deles, eles moram em Recife. Mas eu acompanhei durante toda a gestação e tudo mais. Aí a gente vem acompanhando a disforia que pode acontecer por causa da mudança, né? No corpo e o impacto psicológico, psíquico que essas mudanças Com certeza, né? têm, né? Então, o principal atenção foi com a disforia. Ainda bem que não tivemos problemas com ele, com disforia. E no momento agora a gente anda cuidando também, porque ele está amamentando exclusivo, a companheira está tentando fazer uma translactação, mas como é 1 semana ainda de nascida, né, a bebê? Muito pouco, né? Então, na verdade, a gente está começando
a ver como é que vai fazer essa possível translactação. E Só eu para tenho. quem está nos acompanhando, às vezes entender, a disforia, gente, é que assim, a pessoa Ah, que ela é trans é quando assim ela não se sente adequada no corpo. A disforia é quando essa falta de adequação gera um sofrimento grande, psíquico, né? Onde ela não consegue psíquico, sim. definitivamente aceitar. Então, se ele já estava, né, como um homem trans, voltar a ter seios e lactar, pode, né, retomar esse sofrimento psíquico. Então, essa era a preocupação do acompanhamento desse caso. É isso? Isso, é isso mesmo. Deixa eu só responder aqui que talvez tenha uma cesárea agora de noite. E Tá. Quando o paciente chama, é paciente e mãe. porque, na Quando verdade, liga, a gente espera. não, fez pico pressórico, tem uma miomectomia prévia. Aí vamos ver quem pode auxiliar. Eu posso ir, daqui a pouco eu posso ir. Ela era minha paciente, aproveito e já vou. Uhum. Que mais? Você estava falando de gestação do homem trans. Assim, e a gente E está foi acompanhando um perguntado se outro rolou a casal. amamentação dele e a Tá rolando. companheira também, né, amamentou. Tá Tá rolando. E a estimulando, né? companheira tá tentando fazer estimulação. Tá tentando fazer uma translactação, mas ainda tem muito pouco tempo. Ele a pojadura foi agora essa semana. Ele tem Uhum. que conseguir tirar uma quantidade suficiente para que a companheira faça a translactação com sonda. Enfim. Deixa eu só responder que a minha live está sendo agora. Perderam, já era, já tá até quase acabando. É que ela tá com a paciente lá. Uhum. Pessoal, teve as dúvidas da caixinha, que a gente já foi esclarecendo, mas se alguém tiver mais dúvida, pode ir colocando aí pra gente. Quem conhece o serviço do SUS no país que faz também, coloca aí, que acho que é importante a gente disponibilizar, porque como eu disse, aqui eu sei que não faz, e pelo que eu vi, não é todos os locais que fazem, mas se vocês sabem Não. onde faz, coloquem aí que é importante o pessoal saber, né? Tu sabe se existe alguma possibilidade de fazer pedido para fora de domicílio? No caso, se eu quisesse encaminhar um casal daqui para São Paulo, se é possível, Para tipo, via quê? SUS para inseminação, se tiver um hospital, como as Ih, não meninas sei. falaram. Acho que sim, porque o SUS é universal, né? Pois é, porque eu tenho uma paciente, um casal hétero, uma falência ovariana prematura, que eu tentei encaminhar para Florianópolis e negaram que aqui é onde tem, né, Florianópolis. Por isso que eu tô Por que perguntando. negaram a FOP? Negaram. Ela agora tá fazendo uma vaquinha para tentar pagar a fertilização dela, não. Aqui, não é FOP, né? Tá. Mas olha, aqui em São Paulo, o Ideia Fértil, que é uma clínica aqui que tem no ABC, o Ideia Fértil trabalha com redução de custos quando é doação de óvulo. Ah, então é mais Se ela tem uma. uma FOP, pode ser que ela precise de doação de óvulo. E Uhum. aí, então, ela participando de uma doação assim, eles conseguem ter abatimento no custo. Tem que pesquisar sobre abatimento no É. custo por ovo doação. Uhum. Isso ela tá pesquisando também, eles estão Pelo vendo, mas assim, processo de ovo aqui doação. aqui é bem difícil, aqui na nossa região, que a gente não tem pelo SUS e acho que só tem na capital mesmo, enfim. Mas eu acredito que aí seja mais fácil que aqui. Então, no Ideia Fértil, tenho certeza que Aham. tem esse esquema, entendeu? Se você vai participar de um esquema de ovo doação, parece que tem diminuição de custo. Bom, tem que ver. Entendi. Tá? Legal. Então a gente estava falando. Eu estava falando da gestação de homem trans. Isso. A gente está acompanhando um outro casal agora no Paraná e ele tá gestante de gêmeos. Então, e a companheira dele é uma mulher cis e ela tá fazendo a estimulação com a gente e já tá produzindo leite. E ele Tá ele ótimo. que quis gestar. Ele que quis gestar. Uhum. Ele que quis E gestar. aí vocês fazem esse acompanhamento assim remoto da gravidez? Eles procuram vocês lá no Não, teu a gente consultório, na faz o casa um? Como é que é? Só da Não, lactação? eles chegam, é só da lactação, não é da Ah, da gestação. lactação. Não, Uhum. gestação não. Gestação ele tá fazendo pré-natal. Lá Uhum. no SUS, na cidade deles, a gente faz o protocolo com a distância, o protocolo
só do aleitamento. E como precisa passar a medicação, a gente entra em contato com o obstetra que está fazendo o pré-natal para ele poder passar a medicação para ela lá. Para orientar. A gente pede, na verdade, que ele faça isso. Nunca tive negativa dos médicos. Normalmente se o casal já tá com esse médico, é porque já tá se sentindo confortável com ele, que é uma pessoa que, né, provavelmente vai aderir melhor, né? Senão, provavelmente o casal nem estaria com esse médico, né? Porque, assim, à distância eu não posso medicar, né? Mas se eu tenho um outro médico lá que segue as orientações e medica ele, é mais fácil. Mas a gente também acompanha tudo, mesmo à distância, mas efeitos colaterais, vai fazendo o acompanhamento todo dessa forma, né? Mas tem um backup lá na cidade, não onde as pessoas estão, médico para poder examinar e tudo mais. Então tem essa correspondência, sim. Mas é isso, a gente faz isso à distância, sim. Então estamos esperando para agora, no fim de agosto, o parto desse rapaz também. Que lindo. Mais um. Que legal. Várias novas formas de família, né? Pois é, e aí vamos acompanhar também agora se ele não vai ter disforia também para amamentar e tudo mais. Por enquanto, na gestação, ele tá super bem. Ai, que ótimo, Ana. Muito obrigada por todos os ensinamentos. Pessoal, Mas últimos bem minutos legal. Aí, se vocês têm Já alguma acabou? dúvida. Quase. A gente tem 10 minutinhos só. What? Sim, viu Nem só? Minha começamos a companhia, falar nossa nada. companhia aqui é muito maravilhosa. Nem começamos a falar nada, gente. Sim. Foi super rápido, né? Nossa, super rápido. O que mais que a gente tinha programado para falar, Fê? Olha, a gente tinha programado, o que eu tinha anotado foi isso mesmo, das dúvidas que chegaram e tal, e daí a gente queria ver se teria mais alguma dúvida agora, tipo, conforme a gente fosse falando, se ia surgir mais alguma dúvida, né? A Verusca falou que Blumenau também tem karaokê, pode vir. Vou salvar a live sim, Anne. Que bom que você gostou também. Vamos salvar. Isso, e tem o... Espera aí, deixa eu fazer uma propaganda aqui, peraí. Claro. Eu disse que vocês iam gostar dela. A propaganda é o livro da Marcela. Super. Que é Eu sempre recomendo também. Um relato de maternidade homoafetiva, que está à venda na Dita Livros, na Dita Livros. A Marcela, quando ficou grávida dos meninos, ela sentiu muita falta de literatura voltada para esse assunto. E aí ela falou, quer saber? Vou escrever. Então, ela relata aqui no livro como foi tudo. Como que foi a escolha de quem ia ser a mãe que ia gestar, de como foi o processo de escolha de sêmen, de como foi a fertilização in vitro, como foi a gestação, como que foi a validação dela na maternidade via amamentação. E aí ela conta esse processo de amamentar, tudo aqui. Ó, deixa eu dizer, o meu eu ganhei da Verusca. Ela conseguiu pra mim autografado. O meu também é autografado. O meu tá ali atrás, não vou buscar, tu já mostrou. Ó, e então... a Babi, que tá dizendo aqui que chegou só agora, é a mãe não gestante que eu acompanhei o nascimento da Malu. Ai, que bom! Vai ficar salvo, Babi, vai ficar salva a live. A live, que bom. E ela fez também estimulação da amamentação também. E conseguiu, Babi? Eu tava no plantão, ela era paciente de outra colega, e daí eu auxiliei ali no nascimento da Malu. Que fofura, tá bom. Que bom. Então, acho que é isso, não é? Ou ainda temos mais algumas perguntinhas aqui? Então, né? Fora ter outra mulher no puerpério deve ser maravilhoso. Ô, amiga, sei lá, viu? Todas doidas fica. Eu vi um story da Marcela falando que ela tava querendo parar de amamentar e a Melanie não tava querendo e que isso estava sendo uma confusão para as crianças. Porque daí numa não podia, na outra podia. Eu acho que deve ser um desafio mesmo esse momento, né? Na verdade, como ela foi a pioneira, né? Agora estamos entrando no início do desmame.
dela e não da Melanie, enfim, a gente está descobrindo também essas novidades também juntas, né? Acho que vai ter o Mama 2 depois para contar essa história. Ela já falou que está escrevendo alguma coisa sobre a amamentação e sobre essa jornada do amamentar aí, né? Enfim, mas assim, a Marcela entrou num puerpério mesmo, assim. Foi um puerpério real da Marcela. Durou menos tempo que o da Melanie, que foi efetivamente quem gestou, mas todas doidas, viu? E foi dois delas também, né? Foram dois. Foi gêmeos, né? Chorando sentada, todas duas, sabe? Assim, de madrugada. Então, é bom você ter alguém que te compreende no puerpério e tal, mas como diz uma amiga minha, eu terminei o namoro, faz tempo já, terminei o namoro, falei, também agora eu vou namorar uma mulher, ela não faz isso não, amiga, não faz isso não, é uma desorientação sexual, isso não faz Duas mulheres de TPM, duas mulheres não foi o que você disse, foi como você falou, olha, não é bom, é uma desorientação. Eu recebi um pedido de uso de método contraceptivo para não menstruar, porque o relacionamento estava complicado. Essas questões de TPM. Pois é, então. Tem essa amiga que falou da desorientação sexual é a mesma que falou que tá tentando engravidar a namorada há anos e não consegue. Entendi. Ó, então... A Babi disse ali que conseguiu amamentar um pouquinho no começo e que foi incrível. Tá vendo? A gente tava falando disso agora há pouco, é isso mesmo, assim, a produção de leite não é o foco. O foco é isso, entendeu? Consegui e foi maravilhoso. Conseguiu, então. É uma história de sucesso, mesmo que tenha sido um pouquinho. Lele Vita, que entrou aí agora, é a Eleonora, que é uma das minhas pacientes que amamentou os bebês lá no Santa Joana. De forma exemplar no hospital. A Ania e a esposa acho que vão vir ser as minhas cobaias da lactação, então, pelo jeito. Quando for, fala comigo que a gente vai dando umas consultorias, vai dando umas ajudadas. Tô que nem o teu amigo da Casa 1, mas nem cogitei fazer diferente, Anjo. Tu já tá nessa. Pois é, já tava contando com você. Não era... Já tava contando contigo. Se não era você, né? É isso. Então tá, gente, então pronto. Muito obrigada, Ana. Sabe o quanto eu admiro o teu trabalho. Sou sua fã. Obrigada, que estou muito aqui. honrada por você estar aqui. Né? Obrigada, eu estou muito feliz de estar nesse canal, que só tem coisa interessante. Clica no link. Link na bio. Tá. Link na bio. Muito obrigada mesmo. E pena que dessa vez, ano de pandemia, a gente não pôde se ver pessoalmente, mas sinta-se abraçada. Se tudo der certo, ano que vem tô aí te incomodando de novo. Pessoal que estava aqui com a gente, muitos karaokês, forrós e afins. Exato. Pessoal que estava aqui, muito obrigada por ter participado. Espero que vocês tenham gostado e aberto a mente para outras possibilidades, outras questões, vendo que é muito mais, né? Que as coisas podem ser muito mais do que a gente, só aquele pequeno mundinho que a gente vive, né? Muito obrigada. Obrigada a você por ter me convidado, adorei. Me chame mais vezes, adoro falar, gente. Uma hora passa assim, ó. Ana, quer fazer mais alguma consideração, alguma coisa? Não, acho que tô bem. Acho que a gente tá bem. Acho que a gente falou tudo que a gente queria, né? Disseminação caseira, inseminação, fertilização in vitro, tudo. Acho que sim. Então, também. Que bom. Então tá, pessoal. Boa noite pra vocês. Obrigada por ter ficado até agora. Obrigada. Ficar salva. E a gente se já fala. Tá quase acabando, não tá? Isso já aí, tá faltando alguns pouquinhos. Um minutinho só. Só pra te dar um beijo. Tchau, tchau. Beijo, obrigada, meninas. Tchau. Tchau. Álcool gel, lava a mão. Tchau. Usa máscara.